Graça e paz, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o pastor Jefferson Araújo, você é novo por aqui, eu quero pedir que você inscreva-se no canal, ative o sino das notificações para você ser avisado de todo conteúdo novo que eu postar por aqui. Semanalmente eu tenho trazido aqui vídeos novos para edificar sua fé, crescer, enriquecer o seu conhecimento, como a Bíblia diz, antes crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós iremos falar sobre o que Deus quis dizer a Moisés com tira as sandálias de teus pés, porque o lugar em que tu estás, a terra que tu estás, é terra santa. Alguns têm defendido que Deus mandou tirar as sandálias de seus pés porque elas eram egípcias, só que isso não tem muito sentido dentro do contexto, pois Moisés já tinha 40 anos, segundo as Escrituras, que tinha saído do Egito, não fazia sentido ele ainda estar com as mesmas sandálias de quando ele saiu de lá. A pessoa pode até pensar que ele poderia ter comprado estas sandálias egípcias lá em Midian, que alguém de Midian poderia ter exportado estas sandálias de lá e ele ter comprado, porém, não tem base para isso dentro do texto, ok? Eu já vi algumas outras explicações, como eu já vi pessoas tentando explicar isso aqui, com o texto lá de Ruth, quando Boaz vai remir as possessões de Noemi, e para isso ele precisava, além de remir a terra, ele precisava também tomar Ruth como sua mulher, pois ela tinha sido mulher de dos filhos de Noemi e o seu marido tinha morrido e não tinha deixado filhos, ou seja, para Boaz remir aquela terra, ele também teria que remir a Ruth. Ali é uma grande tipologia, Boaz, tipo de Cristo, as terras de Noemi como tipo do mundo, e Ruth como tipo da igreja. E havia um parente remidor mais próximo do que Boaz, e para ele passar o direito de remissão a Boaz, ele tinha que se apresentar juntamente com Boaz diante dos anciãos da cidade e descalçar os seus sapatos e passar para Boaz, dando-lhe o direito de remissão. E ali é um contexto totalmente diferente disso aqui. Não temos como usar aquilo ali para defender esta passagem aqui de Êxodo capítulo 3, quando Deus manda Moisés tirar as sandálias dos seus pés, porque o lugar que ele estava era a terra santa, ok? Mas o que de fato Deus quis dizer? E ele repete isso aqui também a Josué, lá em Josué capítulo 5. Eu quero ler primeiro o texto de Êxodo capítulo 3, que diz, verso 4, e vendo o Senhor que se virava para lá ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. E ele disse, eis-me aqui. E disse, não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Aqui nós percebemos claramente uma ordem que parece que o texto aqui não dá a entender qual o sentido de Deus pedir aquilo. E aqui surgem aquelas inferências teológicas, foi por conta que os sapatos eram egípcios e tal, mas não tem base bíblica. E a única explicação mais lógica para isso aqui era um costume que havia naquela época. Qual o costume que havia naquela época? Quando pessoas se apresentavam diante de templos sagrados, de divindades, em sinal de reverência, de adoração, de rendição, de reconhecer o senhorio daquelas divindades, ou diante de pessoas de autoridade, eles tiravam as suas sandálias como um sinal de reverência, como um sinal de humilhação ali diante daquelas pessoas de autoridade ou daquelas divindades. E então aqui Moisés, por viver naquela cultura, e principalmente na cultura egípcia, onde tinha vários deuses, onde se adorava vários deuses, ele sabia desse costume, onde as pessoas se apresentavam diante das divindades e tiravam, ou das pessoas de autoridade, e tiravam as suas sandálias como sinal de reconhecimento do senhorio daquelas pessoas, dignas de reconhecimento de autoridade, dignas de honra, ou diante daquelas divindades. Portanto, quando Deus pisou ali no Monte Sinai, ele se manifestou a Moisés através da sarça ardente, e Moisés resolveu se aproximar, Deus, no sinal de mostrar que ele era uma divindade, aquela manifestação de fogo ali que Moisés achou diferente, que chamou a atenção de Moisés porque não se consumia, era na verdade uma divindade que estava ali se apresentando, ou seja, o Deus dos deuses, e que é digno de adoração, digno de ser reverenciado e que precisava que Moisés reconhecesse, e era necessário, melhor dizendo, que Moisés reconhecesse o senhorio daquela divindade, pois aquela divindade ia fazer uma
um chamado muito importante para Moisés, que era libertar o seu povo lá das mãos dos egípcios. Por isso, Moisés tinha que mostrar diante desse Deus que ele estava reconhecendo-o como uma divindade que era digno de adoração, e aquele lugar, ao Deus pisar ali, tornou-se um templo, tornou-se um lugar sagrado. E Moisés, ele conhecia muito bem isso, entendeu o sentido de Deus estar pedindo-lhe esta coisa, de Deus estar ordenando-lhe esta coisa, este ato de tirar as sandálias de seus pés, ok? O texto seguinte, o verso 6, dá base para isso, porque quando Deus pede para ele fazer isso, Deus logo se apresenta como uma divindade, como o Deus dos antepassados de Moisés, ou seja, e que ia libertar através de Moisés o seu povo. Acompanhe o verso 6. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque tem o meu olhar para Deus. No verso 7 diz assim: e disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do ferezeu e do eveu e do jebuseu. Então perceba aqui claramente que Deus estava mostrando para Moisés ali que ali era uma manifestação de uma divindade, a maior de todas, o Deus dos deuses, como a Bíblia descreve no livro dos Salmos 136, e que estava ali chamando Moisés para uma grande obra, e Moisés, para ser comissionado para esta grande obra, precisava reconhecer o senhorio desta divindade. E a mesma coisa aconteceu com Josué. Quando Moisés morreu, Josué assumiu a posição de liderança de Moisés. E para ele continuar com aquela missão de Moisés, agora ele deveria introduzir o povo dentro da terra de Canaã através das guerras. Antes de invadir Jericó, o príncipe do exército do Senhor apareceu a Josué e pediu para que ele tirasse também as sandálias de seus pés, porque aquele lugar era santo, e também no mesmo propósito aqui de Moisés, de reconhecer o senhorio daquela divindade, ou seja, reconhecer o senhorio de Deus, para que ele pudesse ter sucesso na sua missão de pôr o seu povo dentro da terra prometida. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo, que ele tenha sido útil para você. Se ele foi, deixe o seu like, compartilhe com mais alguém e até ao próximo vídeo.